Oi, oi, Doc. Boa tarde com vocês. Tudo certinho? Como é que vocês estão nessa tarde linda de quinta-feira? Eu sou a Júlia, da equipe do Math Simple, e hoje a gente vai fazer uma live bem legalzinha sobre revisão da anatomia topográfica do pé, viu, Doc? Para fechar agora nosso ciclo de anatomia topográfica dos membros inferiores, beleza? Foi um ciclo lindo com vocês. A gente aprendeu bastante, né, sobre membros inferiores. Quem não conseguir acompanhar tudo, tá disponível no YouTube, pode olhar lá. Vamos lá? Anatomia topográfica, agora a gente vai membro inferior e aqui nesse plano de estudos. Fechou? Separei 9 questões pra gente hoje, pra gente resolver. E vamos dar, Doc. Sobre o pé humano, assinale a afirmativa correta. Essa questão ela vai estar falando sobre os ossos do pé, Doc. A gente está fazendo a revisão da anatomia topográfica, então todos os tecidos que estão presentes no pé, né? Quais são os ossos do pé? A gente tem 4 categorias de osso: o tarso, metatarso, a falange e os sesamoides. O tarso são 7 ossos curtos, o metatarso são 5 ossos longos, a falange são os ossos longos, que tem a proximal, médio e distal, né? E por fim, os sesamoides, que são 2 ossos curtos presentes na cabeça do hálux, beleza, Doc? Então agora vamos resolver a questão? Fechou? Os ossos metatarsais são classificados como curtos, não, né, Doc? São classificados como longos, e eles são em número de 5. Eles também podem ser classificados dentro de cada osso, né? Possui classificação base, cabeça e corpo, ok? Falanges. As falanges são basicamente os dedos, a parte dos dedos que a gente vê, né? Que se move ali bonitinho. As falanges no pé são nomeadas proximal e distal. Não, Doc. As falanges são ossos longos e elas são nominadas proximal, medial e distal, beleza? São 3 classes de falange: proximal, medial e distal. Fechou? O pé possui uma série de funções, como sustentação do peso corporal e manutenção da postura bípede. Perfeito, Doc. São as funções do pé, de fato. Além disso, pode atuar na locomoção ali, né? Função básica. E também atua na manutenção do equilíbrio corporal, dando sustentação. Beleza? Então, são essas as funções. A alternativa C está perfeitinha. Vamos ver o que está de errado na D. Os ossos tarsais são classificados como ossos longos. Não, Doc, são classificados como ossos curtos. Vamos revisar quais são os ossos tarsais para a gente fixar bem esse conteúdo? Então, a gente tem o talos, o calcâneo, o navicular, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio, o cuneiforme lateral e, por fim, o cuboide. São 7 ossos. Vamos de novo? Talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, cuboide. Eu tentei inventar uma historinha para a gente conseguir decorar isso, um mnemônico, né? Famoso macete. Então, seria o Thales calculou, calcânio é calcular, tá? Calculou as medidas do navio navicular, que tem o casco em forma de cunha, cuneiforme, nos lados medial, intermédio e lateral. Entretanto, acabou construindo na forma cuboide. Beleza? Então, Talos calculou o casco do seu navio com uma cunha medial, intermédia e lateral, porém acabou construindo um na forma cuboide. Beleza? Então, a gente viu que a alternativa correta era a alternativa C. Vamos ver. Beleza? Tudo certinho? Vamos aqui fazer um flashcard agora. A anatomia topográfica do pé, tá bem aqui embaixo. Classifique os ossos do pé em longos e curtos, e quanto ao número e nomeações. Nomeações específicas. Então, a gente tem os ossos do tarso, que são bonitinho, né? Tarso, que são 7 ossos curtos, sendo eles o talos, calcâneo, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio
e cuneiforme lateral. Além disso, a gente tem o cuboide. Fechou, Doc? Agora, o metatarso. Os ossos do metatarso. São 5 ossos longos, classificados em proximal, medial e distal também. Proximal, medial e distal. Temos as falanges, que são ossos longos, são vários ossos longos, classificadas em proximal, medial e distal. E por fim, os sesamoides, que são 2. Não tinha sesamoides ali na questão, mas eu vou colocar aqui porque é importante a gente saber tudo, né? Saber o conteúdo completinho. E eles estão presentes na cabeça do primeiro metatarsal, que é o hálux, o dedão do pé. O famoso dedão do pé. E a gente bate na quinta pra caramba. Mentira, gente. Ele tem uma função importantíssima na sustentação do peso corporal, né? Grande parte do peso corporal tá ali no dedão do pé, complicadinho. Dedão e dedinho. Sobre os arcos do pé, selecione a alternativa correta. Então, a gente está falando agora dos arcos. O pé ele tem 3 arcos, Doc. 2 longitudinais, longitudinal medial e longitudinal lateral, e um arco que é o transverso. Esses arcos eles são formados pelos ossos, eles vão ajudar na distribuição do peso corporal no pé, beleza, Doc? Então, o arco longitudinal medial ele é formado pelo calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial e o primeiro metatarsal, porque ele está localizado mais medialmente. Esses ossos estão localizados mais medialmente, ok? Agora, o arco longitudinal lateral ele é composto pelo calcâneo, o osso cuboide, e além disso, o quarto e quinto metatarsal, beleza? Na base do quarto e quinto metatarsal, não dos 5 metatarsais que nem tá na C aqui, ó. Base dos 5 metatarsais, não. Calcâneo, cuboide, quarto e quinto metatarsais. Vamos ver a D. O arco transverso é formado pelos ossos calcâneo, cuboide, quarto e quinto metatarsais. Não, né, Doc? O arco transverso ele é formado pelo osso cuneiforme medial, intermédio e lateral e pelo osso cuboide. Além disso, ele também tem ali a base dos 5 metatarsais. Então, o que aconteceu nessa questão? Eles inverteram o arco longitudinal lateral, formado pelo osso calcâneo, cuboide, quarto e quinto metatarsais, e o arco transverso formado pelo osso cuneiforme, cuboide e a base dos 5 metatarsais, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B, Doc. E a gente viu. Aqui tá errado porque são 3 arcos de fato, mas são 2 longitudinais e um transversal. Inverteu ali, beleza? Então, bora fazer um flashcard. Aqui. Quais são os arcos do pé e quais ossos os constituem, respectivamente? Então, a gente tem que o primeiro arco é o arco longitudinal medial. Ele é formado pelos ossos calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial e primeiro metatarsal. O arco longitudinal lateral vai ser formado pelo calcâneo, osso calcâneo, né? Ossos. Calcâneo, cuboide e primeiro e quinto metatarsal. E o arco transverso, por fim, vai ser formado pelos ossos cuneiforme medial, intermédio, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, osso cuboide e base dos 5 metatarsais. Fechou, Doc? Vamos colocar a imagem aqui bem bonitinha e bora para a próxima. Agora a gente vai para a questão número 4.
Sobre as articulações do pé, selecione a alternativa com a associação correta. Doc, a gente tem 5 articulações no pé, basicamente. A primeira delas, vamos revisar de medial para lateral, anterior para posterior, enfim. A primeira delas, que é entre os ossos do tarso, é a articulação intertársica. Todas as articulações intertársicas são planas, com exceção da articulação subtalar. Por quê? A articulação subtalar ela vai estar ali entre o osso talos e calcâneo, e ela vai ser uma articulação do tipo trocoide, não uma articulação plana, beleza? Essa articulação é especialmente importante porque ela é a principal, que está atuando principalmente ali na inversão e eversão do pé. O que é inversão? Inversão é quando a planta do pé, finge que aqui é o pé, né? A planta do pé, o dorso do pé. A inversão do pé é quando a planta do pé ela vai em sentido medial. Então, assim, aqui está a planta, aqui está o dorso do pé. Planta, dorso, beleza? Já a eversão do pé é quando a planta do pé vai em sentido lateral. Então, assim, aqui está a planta, aqui está o dorso do pé. Então, inversão, eversão. Beleza? Pensa que inversão está indo para interno, então está se aproximando do plano medial, entende? A inversão está interno, a eversão está externo. Então está virando a planta do pé para o sentido externo, beleza? A articulação tarso-metatársica, ela vai ser uma articulação plana, tá, Doc? Vocês lembram que teve uma aula, acho que foi a aula de coluna, que a gente viu que as articulações planas elas acabam limitando um pouco o movimento. Ou seja, quanto mais côncavo a relação entre as articulações, maior a mobilidade desse movimento. Quanto mais planinho, mais retinho, assim, dificulta um pouco o movimento. Então, geralmente essas articulações planas são articulações com pouco movimento, tá, Doc? Agora, a articulação metatarso-falângica, ela vai ser uma articulação elipsoide, ela vai ser responsável por quase todos os movimentos dos dedos do pé. Então, basicamente, todos os movimentos dos dedos do pé vão estar relacionados com a articulação metatarso-falângica, uma articulação elipsoide, Doc. E, por fim, a articulação interfalângica, ela é uma articulação gíngrima e ela vai realizar a flexão e a extensão dos dedos do pé, tá, Doc? Então, são essas articulações do pé. Vamos resolver a questão. As articulações... Vamos de baixo para cima, porque senão vai perder a graça. A articulação metatarso-falângica é uma articulação do tipo elipsoide. A articulação tarso-metatársica é uma articulação do tipo plana. A articulação subtalar é uma articulação do tipo trocoide. E a articulação intertársica é uma articulação do tipo plana. Então, a única que está certa é a alternativa A, de fato, exceto a subtalar, que ela vai ser uma articulação trocoide, né, Doc? Então, bora fazer o flashcard. Cadê? Quais são as articulações presentes no pé e sua classificação? Então, a gente tem a articulação intertársica plana, com exceção da articulação subtalar, que ela é trocoide. Beleza? Aí temos a articulação tarso-metatársica, que é uma articulação plana. Articulação metatarso-falângica, que é uma articulação do tipo elipsoide. E, por fim, a articulação interfalângica, que é uma articulação gíngrima, Doc. Fechou? Vamos deixar bonitinho aqui. Agora a gente coloca uma imagem. Bora para a questão número 5 agora, Doc. Sobre os músculos do pé, selecione a alternativa correta. Doc, eu queria dar uma revisada com vocês antes da gente resolver.
Os músculos do pé eles podem ser divididos entre músculos do dorso e músculos da planta do pé. Os músculos do dorso é um único, é o músculo extensor curto dos dedos, e na planta do pé a gente tem 4 camadas de músculos, então são bastante músculos para saber. A gente vai revisar isso na questão número 6. Por enquanto, eu quero que a gente só foque no dorso e nos princípios gerais da planta do pé. Por quê? Essas 4 camadas de músculos da planta do pé vão estar sobrepostas pela aponeurose plantar, tá, Doc? Então, você vai ter todas as camadas de músculos e mais superficialmente, sobre todas elas, vamos ter a aponeurose plantar, beleza? O músculo extensor curto dos dedos, que é o único músculo do dorso do pé, ele vai ter como inserções a falange média do 2º ao 4º dedo e a falange proximal do hálux, tá? Então, no primeiro dedão, o hálux, ele vai estar assim inserido na falange proximal, e no 2º ao 4º dedo ele vai estar inserido na falange média, beleza? Então, vamos ver as alternativas aqui. Vou começar de baixo para cima também, para ficar mais interessante. Os músculos lumbricais encontram-se na primeira camada. Não, Doc, os músculos lumbricais, como a gente vai ver na próxima questão, eles estão na 2ª camada, não na primeira camada, tá? A aponeurose plantar localiza-se entre a primeira e a 2ª camada dos músculos da planta do pé. Não, né, Doc? Ela está sobre a primeira camada, ela é a mais superficial de todas, né? Ela vai ter todas as 4 camadas e superficialmente a primeira vai ter localizada a aponeurose plantar. Então, a C também está errada. Na planta do pé, os músculos são subdivididos em 4 camadas. Doc, tá certinho essa aqui, né? São subdivididos em 4 camadas, de fato. E aqui vamos ver, na região ventral do pé encontra-se o músculo extensor curto dos dedos, inserção na falange média do 2º ao 4º dedo e na falange proximal do hálux. Doc, estava indo bem as inserções, até estava ok, que é a parte mais difícil, mas tem uma pegadinha aqui, ó, não é na região ventral, é na região dorsal. O músculo extensor curto dos dedos é o músculo da região dorsal do pé, o único músculo da região dorsal, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos colocar. Cadê? Quais são os músculos? Os músculos do dorso do pé. A gente viu que é um músculo. Tem um músculo, né? Um músculo extensor curto dos dedos. Lembrando que os músculos do pé, quando a gente está falando de músculos do pé, são os músculos que têm origem e inserção no dorso do pé, beleza? Não são tipo os músculos da perna que estão inseridos no pé, são músculos com origem e inserção no pé, ok? Agora já para a questão número 6, Doc. Sobre os músculos da planta do pé, selecione a alternativa com a associação incorreta. Então, agora a gente vai revisar camada por camada, tá, Doc? A primeira camada ela é constituída por 3 músculos. O músculo abdutor do hálux, o músculo abdutor do 5º dedo e o músculo flexor curto dos dedos. Então, o músculo abdutor do hálux está presente na primeira camada, de fato, está tudo certinho. Então, a alternativa A está correta. Músculos da 2ª camada, quais são eles? O músculo quadrado plantar, músculos lumbricais, que são em número de 4, e o músculo flexor longo dos dedos. Então, de novo, músculo quadrado plantar, músculos lumbricais, são em número de 4, e músculo flexor longo dos dedos, beleza? Agora vamos para a terceira. Vamos ver se aqui tá certinho. Dos 3 músculos que eu falei, nenhum deles era adutor, né? O adutor, como a gente vai ver mais posteriormente, ele é da 3ª camada, Doc. Então, a alternativa B tá errada, né? Tá como estava pedindo a associação incorreta, essa alternativa que a gente estava procurando. Vamos deixar bem separadinho e ver as outras camadas para revisar, beleza? Na 3ª camada, de novo, a gente tem 3 músculos. O músculo flexor curto do hálux, o músculo flexor curto do 5º dedo e o músculo adutor do hálux, tá, Doc? Beleza? E agora, por fim, mas não menos importante, a 4ª camada ela é formada pelos músculos interósseos plantares, que são em número de 3, e pelos interósseos dorsais, que são em número de 4, Doc.
Então também tá perfeitinha a alternativa D. A única que estava errada é a alternativa B. Agora a gente faz nosso flashcard. Quais são os músculos da planta do pé de acordo com as camadas? Então, primeira camada, temos o músculo abdutor do hálux, o músculo abdutor do quinto dedo e o músculo flexor curto dos dedos. Na segunda camada, temos o músculo quadrado plantar, os músculos lumbricais, são em número de 4, perdão, e o músculo flexor longo dos dedos. Na terceira camada, Doc, quais músculos a gente viu que tem? Isso aí. Músculo flexor curto do hálux, o músculo flexor curto do quinto dedo e o músculo adutor do hálux. Agora vamos para a quarta camada. Isso a gente tem os músculos interósseos, plantares e músculos interósseos dorsais. Deixa eu dar aqui. Vamos lá. Bora para a próxima questão. Agora a gente vai dar uma pulada. Vamos para a questão número 9. Sobre a inervação do pé, selecione a afirmativa correta. Essa questão ela vai estar misturando um pouco de inervação cutânea e inervação motora. Então, eu vou explicar para vocês antes os princípios da inervação motora no pé e da inervação cutânea para a gente chegar na questão já com uma bagagem mais direcionada, assim, entender o que a questão está querendo falar, beleza? Em relação aos nervos motores, no dorso do pé, o responsável pela inervação motora do dorso do pé é o nervo fibular profundo. Ele vai estar atuando ali no músculo extensor curto do pé, beleza, Doc? Então, como o músculo extensor curto do pé é o único músculo do dorso do pé, então o nervo fibular profundo só pode atuar nele, né? E agora, em relação aos nervos motores da planta do pé. Eles vão ser 2 ramos do nervo tibial. Quais são eles? O nervo plantar medial e o nervo plantar lateral. Beleza? O nervo plantar medial ele vai inervar o músculo abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos e o primeiro lumbrical. Os demais músculos vão ser inervados pelo nervo plantar lateral, Doc. Então, vamos revisar. A gente tem dos nervos motores a separação entre dorso e planta. No dorso do pé, o nervo fibular profundo vai inervar o único músculo que está presente no dorso do pé, que é o músculo extensor curto do pé. Em relação à planta do pé, a gente vai ter 2 músculos também, que são ramos terminais do nervo tibial. Quais são esses 2 nervos? São o nervo plantar medial e o nervo plantar lateral. O nervo plantar medial ele vai inervar alguns músculos mais específicos, sendo eles o músculo abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos e primeiro lumbrical. Já o nervo plantar lateral ele vai inervar todos os demais músculos, beleza? Agora vamos para os nervos cutâneos. Os nervos cutâneos são os nervos sensitivos, né, Doc? No dorso do pé, a gente vai ter 4 nervos. Basicamente, os nervos que são do dorso também são da planta, só que a planta do pé tem uma especificidade. Por quê? Porque na planta do pé, o nervo plantar medial e lateral estão presentes, enquanto que no dorso do pé eles não estão presentes. Então, vai ter algumas diferenças, mas basicamente, no dorso do pé, quais são os 4 nervos que vão realizar a inervação cutânea? O nervo fibular superficial, o nervo safeno, o nervo sural e o nervo fibular profundo, tá, Doc?
A maior parte do pé vai ser inervada pelo nervo fibular superficial, a maior parte do dorso do pé, tá? Então, tem que lembrar isso, essa é uma informação importante, inclusive, para a questão. O nervo sural ele vai estar inervando a margem lateral do pé e o nervo safeno a margem medial do pé. Então, medial, vamos fingir que aqui é medial, aqui é lateral, beleza? Aqui está o pé. O nervo fibular o superficial vai inervar quase todo o dorso do pé. O nervo sural vai inervar a margem lateral, o nervo safeno a margem medial e o nervo fibular profundo ele vai estar inervando um espaço bem pequeno entre o primeiro e o segundo dedo do pé. É bem localizado, assim, bem específico, mas é isso. Agora, em relação à planta do pé, a parte aqui de baixo, a gente vai ter o nervo sural também continuando inervando a margem lateral, o nervo safeno inervando a margem medial, entretanto, a gente vai ter a especificidade do nervo plantar medial e lateral. O nervo plantar medial vai inervar a maior parte da planta do pé, e o nervo plantar lateral vai inervar uma parte menor, mas mais lateralmente, enquanto que o nervo plantar medial mais medialmente, beleza? Então agora dá pra gente resolver a questão. Bora lá? O nervo fibular profundo passa pela região plantar do pé. Não, Doc, ele passa pela região dorsal do pé, né? Ele é um nervo da região dorsal do pé, vai estar inervando o único músculo da região dorsal do pé, que é o músculo extensor curto dos dedos. Então, a alternativa A está errada. Na planta do pé, encontramos os ramos terminais do nervo tibial. Os nervos plantar medial e plantar lateral. Perfeito, né, Doc? São os nervos motores da região plantar do pé. Então, a B está completamente correta. Vamos deixar separadinho e ver o que está de errado nas outras questões. O nervo safeno percorre a região lateral do pé, fazendo inervação cutânea. De fato, ele faz inervação cutânea, mas é a região medial do pé, né, Doc? Não é a região lateral, então tá errada. A maior parte da inervação cutânea do pé é realizada pelo nervo fibular profundo. Doc, não é pelo nervo fibular superficial, não fibular profundo. O nervo fibular profundo, ele tá atuando ali na inervação motora do pé, né? Na região do dorso. Então, a alternativa correta, a alternativa que a gente estava procurando, a alternativa B. Bora, nessa questão, a gente vai fazer 2 flashcards, um para inervação cutânea e outro para inervação motora, para não ficar muito pesado num só flashcard, beleza? Já que são 2 conteúdos importantes, eu quero que vocês saibam. Quais são os nervos motores do pé? E seu território de inervação. Bora lá. Então, no dorso do pé, a gente tem o nervo fibular profundo, que inerva o músculo extensor curto dos dedos. Agora, na planta do pé, temos os ramos terminais do nervo tibial. Quais são eles? O nervo plantar medial, que inerva os músculos abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos e nervo umbilical. Além disso, temos o nervo plantar lateral, ele vai inervar todos os demais músculos. Então, aqui a imagem. Agora a gente vai para o outro flashcard sobre inervação cutânea, já que foi revisado os 2 assuntos nessa questão. Cadê? Perdi aqui. Quais são os nervos cutâneos do pé e seu território de inervação, respectivamente? Então, temos o dorso do pé. Ele vai ser inervado pelo nervo fibular profundo, maior parte. O nervo safeno, que vai inervar a margem medial. O nervo sural, que vai inervar a margem lateral.
E o nervo... aqui botei nervo fibular profundo, não, né? Nervo fibular superficial. E o nervo fibular profundo, que vai inervar o espaço entre o hálux e o segundo dedo. E agora, em relação à planta do pé. Temos o nervo sural, que vai inervar também a margem lateral. O nervo safeno vai inervar a margem medial. O nervo plantar medial, que inerva a maior parte da planta do pé. E, por fim, o nervo plantar lateral, que inerva o resto, basicamente. É uma região mais lateral a nervo plantar medial. Não tem uma delimitação muito específica. É uma linha imaginária traçada a partir da metade do quarto dedo. E a partir dessa metade do quarto dedo, medialmente temos o nervo plantar medial e lateralmente o nervo plantar lateral. Mas não tem muita relevância aqui. Bora lá, agora a gente vai para irrigação arterial do pé. Tá pedindo a alternativa incorreta, né, Doc? Não esquece disso. Vamos revisar lá. Como funciona a irrigação arterial do pé? O dorso do pé, ele só vai ter irrigação por uma artéria. Qual é ela? É a artéria dorsal do pé, ou também denominada artéria pediosa. Eu acho que eu vou espirrar, Doc, licença. Não, passou. Tá, vamos voltar. A artéria... a região dorsal do pé, ela é inervada... A região dorsal do pé é irrigada somente por uma artéria, a artéria dorsal do pé, ou a artéria pediosa. Ela vai ser uma continuação da artéria tibial anterior, vai passar ali na região dorsal do pé, entre os tendões do músculo extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. A partir dela, a gente vai conseguir verificar o pulso pedioso. Então, ali nessa região entre os tendões, a gente consegue, anatomia de superfície, identificar onde está, né? E palpar o pulso pedioso. E possui como ramos colaterais 3 ramos e ramos terminais 2 ramos. Quais são os 3 ramos colaterais? As artérias tarsais mediais e laterais e a artéria arqueada. Agora, como ramos terminais, os 2 ramos terminais são a artéria plantar profunda e a artéria metatarsal dorsal. Então, estava tudo corretinho, a ABC, né? Como a gente foi acompanhando, revendo e revisando, né? Durante a questão. Entretanto, a alternativa D está errada, porque são 3 ramos colaterais, artéria tarsal medial e lateral e a artéria arqueada, e 2 ramos terminais, que são a artéria plantar profunda e a artéria metatarsal dorsal. Então, a alternativa errada é essa aqui. Vamos lá fazer nosso flashcard. Cadê? Pezinho. Aqui. A artéria dorsal do pé. Vamos fazer aquele método de ocupar palavras. Continuação da artéria tibial anterior, situando-se entre os tendões, músculo extensor longo dos dedos e músculo extensor longo do hálux. Possui como ramos colaterais as artérias tarsais medial e lateral e a artéria arqueada. Já os ramos terminais são a artéria plantar profunda e a artéria metatarsal dorsal. A artéria
Fechou, Doc? Então, agora, artéria dorsal do pé, continuação da artéria tibial anterior. Situando-se entre os tendões do músculo extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Possui como ramos colaterais artérias dorsais, medial, lateral e artéria quiada, e ramos terminais a artéria plantar profunda e metatarsal dorsal. Fechou, Doc? Imagem aí para vocês. E agora a gente vai para a questão número 11, finaleira, Doc. Estamos voando em pé. Sabemos de tudo, né? Espero. Vamos lá. Sobre irrigação plantar do pé, selecione a afirmativa correta. Agora, em relação à planta do pé, a irrigação arterial da planta do pé, vão ser ramos da artéria tibial posterior que vão realizar essa irrigação. Quais são esses ramos? A artéria plantar medial e a artéria plantar lateral. Essa artéria plantar lateral, ela vai acabar se unindo com a artéria plantar profunda, que é um ramo terminal da artéria dorsal do pé, né? Que a gente viu antes na outra questão. Então, a artéria plantar lateral e a artéria plantar profunda vão formar o arco plantar superficial, que vão originar 4 artérias metatarsais e 3 ramos de perfuração, perfurantes. Então, também é importante isso, vai formar esse arco plantar profundo, beleza? Em relação às veias, as veias são duplas e satélites das artérias, acabam drenando para as veias tibiais posteriores, e apenas as veias da planta do pé compõem a rede dorsal do pé, dorsal superficial do pé, não, né, Doc? Tá errada, a alternativa correta é a alternativa aqui, a B, né? A artéria plantar lateral e plantar profunda formam um arco superficial plantar. Aqui, perdão, Doc, aqui. Fechou? Então, estava errado aqui por causa que não é arco plantar superficial, é arco plantar profundo, tá, Doc? Desculpa, eu fiz confusãozinha ali com vocês. Mas você estava certinha também, completinha, é bem isso. As veias profundas do pé vão drenar para as veias tibiais posteriores e as veias do dorso do pé vão drenar para as veias tibiais anteriores, beleza? Então, bora lá fazer aqui. Vamos fazer de novo 2 flashcards, beleza? Porque eu quero fazer um das artérias da planta do pé e outro da rede venosa, para a gente não misturar os dois conteúdos e ficar muito pesado, fechou? Então, quais são as artérias da planta do pé? Sua origem. A artéria tibial posterior origina a artéria plantar medial e a artéria plantar lateral, responsáveis pela irrigação da região plantar do pé. Deixa eu dar aqui. Agora a gente vai pro próximo flashcard, que é sobre drenagem venosa, ok? Aí fica bem certinho. Quais são as veias responsáveis pela drenagem superficial e profunda do pé? Então, Doc, das veias profundas, a gente tem que são duplas e satélites das artérias. São duplas e satélites das artérias. As veias profundas, artérias homônimas, tá? As veias profundas da planta do pé drenam para a artéria tibial posterior. As veias
super profundas do dorso do pé drenam para a artéria tibial anterior. Fechou? E agora em relação às veias superficiais. A planta do pé vai ser drenada pelo coração venoso plantar. Beleza, Doc? E o dorso do pé vai ser drenado pela rede venosa dorsal superficial do pé. Assim. Fechou, Doc? Perfeitinho. Bora resolver nossos flashcards que a gente fez hoje. Anatomia topográfica. Anatomia topográfica do pé. A artéria dorsal do pé, ou artéria dorsal pediosa, né? É a continuação da artéria tibial anterior, situando-se entre os tendões do músculo extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Possui como ramos colaterais as artérias tarsais mediais e laterais e a artéria arqueada. Já os ramos terminais são a artéria metatarsal dorsal e a artéria plantar profunda. Fechou, Doc? Quais são os músculos do dorso do pé? Né? Só tem um músculo no dorso do pé, né? Que é o músculo extensor curto dos dedos. Quais são os nervos cutâneos do pé e seu território de inervação, respectivamente? Então, no dorso do pé, a gente vai ter o nervo fibular superficial, que vai inervar a maior parte do pé, né? O nervo sural, ele vai inervar a margem lateral, o nervo safena, na margem medial, e o nervo fibular profundo vai inervar um espaço bem pequenininho entre o hálux e o segundo dedo, na região do dorso do pé. Já na planta do pé, o nervo sural, de novo, margem lateral, o nervo safeno, margem medial. Entretanto, a gente vai ter especificidade do nervo plantar medial, que ele vai inervar a partir de uma linha imaginária criada a partir do quarto dedo do pé, né? Vai inervar essa região mais medial, enquanto que o nervo plantar lateral vai inervar a região mais lateral depois dessa linha imaginária no quarto dedo do pé. Quais são as artérias da planta do pé e sua origem? Então, a planta do pé, ela possui duas artérias, né? A artéria plantar medial e a artéria plantar lateral. Elas possuem como origem a artéria tibial posterior, Doc. Quais são as articulações presentes no pé e sua classificação? Então, primeiro, a gente tem a articulação intertársica, que ela vai ser uma articulação plana. Vai estar entre ali os ossos do tarso, com exceção da articulação subtalar, porque a articulação subtalar, que é a articulação entre o calcâneo e o talos, vai ser uma articulação trocoide. Agora, em relação à articulação tarso-metatársica, vai ser uma articulação do tipo plana. A articulação metatarso-falangiana vai ser uma articulação do tipo elipsoide. E, por fim, a articulação interfalangiana vão ser articulações do tipo gínglima, que é responsáveis pela flexão e extensão dos dedos, Doc. Quais são os arcos do pé e quais os ossos os constituem, respectivamente? Então, temos 3 arcos, 2 longitudinais e um transverso. O arco longitudinal medial vai ser formado pelo osso calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial e primeiro metatarsal. O arco longitudinal lateral vai ser formado pelos ossos calcâneo, cuboide, quarto e quinto metatarsais. Por fim, o arco transverso vai ser formado pelo osso cuneiforme medial, intermédio e lateral, pelo osso cuboide e pelos 5 metatarsais, a base dos 5 metatarsais. Quais são os músculos da planta do pé de acordo com as camadas, respectivamente? Então, lembrando que a planta do pé possui 4 camadas de músculos. A primeira camada vai ser formada pelo músculo abdutor do hálux, abdutor do quinto dedo e músculo flexor curto dos dedos. A segunda camada vai ser formada pelo músculo quadrado plantar, pelos músculos lumbricais, que são em número de 4, e pelo músculo flexor longo dos dedos. A terceira camada vai ser formada pelo músculo flexor curto do hálux,
o músculo flexor curto do quinto dedo e o músculo adutor do hálux. Por fim, a quarta camada vai ser formada pelos músculos interósseos plantares e pelos músculos interósseos dorsais. Classifique em longos e curtos e quanto ao número e nomeações específicas. Eu acho que isso se referia aos ossos. Foi a primeira questão, né, Doc? Classifique os ossos em longos e curtos quanto ao número e nomeações específicas. Então, a gente tem 4 grupos de ossos no pé. O primeiro deles é os ossos do tarso, que são em número de 7. Você lembra da historinha? O Thales calculou para construir um navio com formato de cunha medial, com um casco em formato de cunha medial, intermédia e lateral. Entretanto, acabou construindo um casco em formato cuboide. Aí temos, esses são 7 ossos curtos, tá, Doc? Os ossos do tarso são 7 ossos curtos. Aí temos os ossos do metatarso, que são 5 ossos longos com base, cabeça e corpo. Temos os ossos da falange, que são ossos longos e são divididos em são divididos em proximal, medial e distal. E por fim, temos os ossos sesamoides, que são 2 ossos presentes na cabeça do hálux. Demorou um pouco para responder e aqui ele foi sozinho, mas é isso. Quais são as veias responsáveis pela drenagem superficial e profunda do pé? Então, as veias profundas são duplas satélites e homônimas às artérias que percorrem o dorso do pé, né? Aí, as veias profundas do dorso do pé, elas vão em direção vão ser drenadas para a artéria tibial anterior, Doc, e as artérias, vamos de novo. As veias do dorso do pé vão ser drenadas para a veia tibial anterior, já as veias da planta do pé vão ser drenadas para a veia tibial posterior. É isso, tá, Doc? Agora, em relação à drenagem superficial, a drenagem superficial da planta do pé vai ser realizada pelo coração venoso plantar, enquanto que a drenagem do dorso do pé vai ser realizada pela rede venosa superficial dorsal do pé. Fechou, Doc? Quais são os nervos motores do pé e seu território de inervação? Então, Doc, vocês se lembram que o dorso do pé vai ter só um músculo, que é o músculo extensor curto do pé. Esse único músculo vai ser inervado pelo nervo fibular profundo. Agora, em relação à planta do pé, a gente vai ter os ramos terminais do nervo tibial sendo responsáveis pela inervação dessa região. Vão originar 2 ramos, nervo plantar medial e plantar lateral. O nervo plantar lateral vai inervar tudo que o nervo plantar medial não inerva. O nervo plantar medial vai ser responsável pela inervação do músculo abdutor do hálux, flexor curto do hálux, flexor curto dos dedos e o primeiro metatarsal. Beleza, Doc? E assim revisamos todos os flashcards desse deck. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês revisar a anatomia topográfica do pé hoje. É um conteúdo bem importante, assim como todos de anatomia, principalmente no ciclo básico. Agradeço a presença de vocês. Beijinho, galera. Até a próxima live. Fiquem todos bem. Bons estudos, viu?